Na trilha do saber, vamos juntos avançar. Com a farmácia, nosso mundo transformar. No Farmapod, a ciência ganha voz. Uninasal e o sindicato, unidos por nós. Farmapod, conhecimento em sintonia. Uninasal e sindicato em harmonia. Na jornada, vamos te guiar. No mundo da farmácia, vamos desbravar. Cada episódio, uma nova... Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Farmapod, o espaço de diálogo sobre os desafios, avanços e o futuro da profissão farmacêutica. Hoje nós vamos conversar sobre temas que impactam diretamente a vida de milhares de farmacêuticos. Hoje a gente vai falar sobre a conjuntura desses temas. São muitos temas abordados. A gente vai passar rapidamente, mas vai ser bom porque a gente vai dar uma atualizada nas principais pautas de interesse da nossa categoria, tá? O piso salarial nacional, que está em discussão, as negociações das convenções coletivas aqui no Ceará, que, de certa maneira, também acabam impactando muito o cenário nacional, porque o Ceará é um balizador dessas negociações. Então, é muito importante a gente conversar sobre isso hoje. A discussão sobre o fim da escala 6x1 e outras pautas aqui de valorização da categoria, que são coisas importantes que a gente sempre tem que estar retomando, né, André? Com então, certeza. Hoje a gente recebe aqui André Cavalcante, o presidente do sindicato. Boa noite, André Cavalcante. Como é que tá? Seja muito bem-vindo. Boa noite, Ju. Boa noite a todos que estão ouvindo, né? Estamos aqui para trocar uma ideia, né? E trazer algumas notícias, algumas explicações das pautas, né? Que estão afetando a categoria, né? Não só farmacêutico, mas como os trabalhadores, né? Como classe. A gente tem que pensar também, né? Como a questão da escala 6x1, que é algo até muito maior do que simplesmente o âmbito da farmácia. Lembrando que essa pauta começou com o Rick, né, que era atendente de farmácia. Então, a gente vê que a farmácia está bem inserida nessa discussão de trabalho e está sendo protagonista nessa discussão. Boa lembrança, André, do Rick, né? Isso. Que acabou sendo um protagonista muito importante durante esses debates e uma pessoa que vive dentro da farmácia, né? Assim, por mais que ele não seja farmacêutico... Ele era a caixa. Ele era caixa, né? Ele não deveria passar por nada muito diferente do que o farmacêutico passa no cotidiano. Sim. Então, realmente, foi muito interessante você fazer essa lembrança. Mas vamos começar pelo piso, que eu acho que é uma boa para a gente começar aqui, tá? O piso nacional do farmacêutico é uma pauta histórica da categoria, não só dos farmacêuticos, mas de muitas categorias da saúde, enfim. É sempre importante a gente falar sobre os pisos. Sim. É importante que o país tenha isso... legislado, regularizado, regulamentado, né? Então, André, o piso é uma pauta histórica da categoria dos farmacêuticos. Como é que está essa discussão? Me conta um pouquinho. A gente teve uns avanços. Certo. Situa o pessoal que está em casa. É importante você ter ressaltado isso da questão constitucional, né? De ser histórico, né? Porque a gente sabe que a Constituição de 88, né? Ele traz a previsão dos pisos nacionais de categoria, né? Perfeito. Que para ser legislado na sequência da promulgação da Constituição, coisa que nunca foi feito. Então, as categorias vêm brigando, né? E graças ao movimento dos trabalhadores e o movimento sindical junto, a gente tem visto algumas categorias avançando e conseguindo, né? A gente teve na área da saúde aí um divisor de águas, que foi o piso da enfermagem. Perfeito. Que trouxe uma abertura de um prognóstico positivo, da gente conseguir, através de mobilização, atingir essa pauta, mas, ao mesmo tempo, trouxe vários pontos para a gente ficar alerta, né? Que, inclusive, algumas falhas do processo que ocorreram já foram previstos a partir dos erros da categoria, né? Da enfermagem. Então, assim, o piso da gente, né? O projeto de lei já está... sendo pautado, né? Então tem que passar por 4 comissões, né? No caso da gente ainda passou por uma 5ª. Então a gente conseguiu passar já em 3 comissões, estamos na 4ª, né? Que é a de Finanças e Tributação. Perfeito. Que a gente tem um prognóstico também bem positivo, que é a questão do relator, que é o Wildo Rocha, lá do Maranhão. Ele já deu um relatório positivo, né? Ele tem mostrado interesse em
em apoiar o farmacêutico nessa luta. E o presidente também, que é lá do Piauí, Elmer Long, ele também tem demonstrado interesse em ajudar a pauta, dizendo que não vai embarrear o projeto de lei quando chegar para discussão. Então, provavelmente, após esse relatório, vai ser feita uma leitura. Em pouco tempo, a gente deve entrar com o processo de votação. E aí é por isso que é tão importante os colegas farmacêuticos estarem acompanhando. Por quê? Porque não se enganem, não é pelo projeto estar bem escrito ou com boas previsões que o projeto está passando. Perfeito. O projeto só está passando porque está tendo mobilização. Está tendo mobilização. Todos os momentos em que foi posto em discussão, em todas as outras câmaras técnicas que passou, a gente chegou muito perto de perder. Sim. E aí foi quando justamente os farmacêuticos, seus familiares mobilizaram, começaram a pressionar os deputados, eles se sentiram pressionados e aí apoiaram a nossa luta. Sim. Então é muito importante que vocês fiquem, né, colegas farmacêuticos, fiquem de olho. Estamos num período eleitoral. Então, eles estão cada vez mais interessados no voto da categoria. Então, é importante que a gente aproveite esse momento para dar esse salto, para dar esse avanço. Então, a gente pretende tentar pautar essa votação antes de entrar no período eleitoral, para a gente pegar justamente esse período que eles estão se sentindo pressionados, fazer a pressão política e a gente conseguir avançar na Câmara, né, de Finanças e Tributação, que é a mais pesada que a gente pode imaginar, porque vai tratar justamente de modo de financiamento, Sim. como é que esse dinheiro vai ser obtido, o impacto. Então, a gente está nesse processo de discussão. Foi feito vários estudos, entendeu? Então, inclusive, a Federação Nacional, né, que é a federação que une os sindicatos de farmácia, junto com o Conselho Federal, né, e seus conselhos regionais, a gente tem trabalhado em uníssono para poder levar a parte técnica para provar que o piso do farmacêutico é possível, só que a gente não basta só a parte técnica, a gente tem que ter a parte de pressão popular. E aí a gente está, num momento como esse, se vindo como um veículo de mobilização da categoria. Então, fiquem acompanhando as redes sociais das suas entidades, que a gente vai estar sempre disparando notícias sobre o processo, e quando começar o processo de votação, é muito importante vocês estarem lá e fazer pressão em cima de cada deputado que está participando da Câmara Técnica. Por quê? Porque há essa pressão que vai fazer o voto ser positivo para a gente conseguir avançar. Passando a Finanças e Tributação, aí vai para a última, que é a CCJ, né? Constituição e Justiça. Sim. Essa vai ser talvez inclusive mais simples, porque não tem discussão de mérito, né? Então é mais pela questão de constitucionalidade e tudo, mas também precisa de mobilização. Mas acredito que a Câmara Técnica mais difícil é essa agora que a gente está, Finanças e Tributação. Passado esse prazo, aí ele sendo tudo aprovado, né, ele é encaminhado para o Senado, onde é feita novamente essa discussão. Tendo a aprovação do Senado, aí vai para a sanção presidencial. Então, por isso que é tão importante o acompanhamento da categoria em cada etapa do processo, para a gente estar lá pressionando esses políticos, né, para eles darem um voto favorável à nossa pauta. Então, é possível? É para até o fim do ano? Não, ainda leva um tempo. A gente acredita que ainda leva um tempo, até porque, de novo, passou essa votação, aí vai em agosto, começa o período eleitoral, e aí a gente sabe que Brasília meio que morre. Então, até praticamente outubro, novembro, a gente vai ter paralisação do processo legislativo. Então, a gente vai ter um reinício, talvez no final do ano, já começando o próximo ano. Mas é importante que a gente avance para ter a possibilidade da gente construir esse piso, que é além de ser uma pauta histórica, né, vai trazer uma igualdade de direitos para o farmacêutico a âmbito nacional. Hoje a gente tem disparidades enormes de campo de trabalho. Então a gente tem salários que variam de 1.500, 1.600 até 8.000. Então, a gente tendo um piso nacional, a gente consegue balizar isso. E aí entra a outra pergunta: e o sindicato vai acabar quando passar o piso? Não, o sindicato vai continuar defendendo o trabalhador. Não é só essa pauta que a gente briga. O sindicato não briga só por pauta salarial, a gente briga por condições de trabalho, por respeito ao trabalhador e valorização da categoria. Então, o sindicato ele vai simplesmente ter um pouquinho de folga em relação ao processo do piso, apesar que a gente pode brigar por aumentos acima do piso,
nas convenções, mas principalmente a gente pode focar em situações mais de impacto social. Por exemplo, a gente vai, talvez a gente toque, mas a gente, durante a nossa conversa, mas a gente tem pauta, por exemplo, a questão do adoecimento mental que tem hoje em dia o trabalhador farmacêutico. Então a gente pode virar os nossos olhos com mais força para esse tipo de pauta, né? Ver questões de trabalho, desvio de função, respeito a minorias, e aí a gente pode fazer um trabalho mais abrangente com a nossa categoria. Sim. Maravilha, André. Você abordou um tema muito interessante, que é a questão da mobilização, né? A escala 6x1 agora, na sua tramitação, a gente viu que ela foi muito resultado da mobilização. Então, assim, não tem outra saída. Você vai ver questões técnicas, você vai trazer grandes economistas, grandes estudiosos, enfim, os melhores do Brasil para estar ali fazendo números para você e mostrando a viabilidade, mas isso, no final, passa a ser um detalhe se os parlamentares não tiverem interesse na pauta. E a pauta ela só se torna interessante quando ela se torna capital de troca para eles, quando serve de moeda, né? Então, assim, a escala 6x1 ficou muito clara nisso. Até parlamentares votando, que a gente sabia que não era a favor da pauta, e foi pressionado pela população. Então, assim, realmente, o piso salarial, né, o piso nacional dos farmacêuticos, ela também está muito relacionada, até porque o presidente Davi Alcolumbre disse recentemente que não queria inchar. E é o que a gente vai tocar num ponto justamente isso. Agora, só antes de você continuar, só para ressaltar esse ponto que você falou, quando saiu o processo de votação da escala 6x1, do Ceará, 6 deputados estavam contra. Sim. E aí, pela pressão da população, da mobilização da categoria de trabalhadores, e aí não é mais só farmacêutico, de trabalhadores, dos 6, 4 voltaram atrás. Sim. Então, isso mostra o poder do impacto do voto. Entendeu? E as pessoas acham, às vezes, né, André, que elas estão dentro do seu... Elas estão no seu ambiente de trabalho, dentro das empresas, e não têm a capacidade de influenciar numa decisão tão importante como essa, e tem capacidade disso. E o colega tem que entender que não é o voto dele, é o voto dele e da família dele e dos amigos dele. Sim. A mobilização tem muito disso, que inclusive, isso é uma pauta, inclusive, um pensamento sindical que a gente traz para a categoria. Categoria, ela precisa participar das assembleias, por quê? Porque uma das ferramentas do capitalismo e da desmobilização que o capitalismo promove é justamente fazer você entrar num processo de individualismo que você acha que está sozinho. Sim. Que só você sofre aquilo, só você passa por aquilo, que você sozinho não tem força. Num momento de assembleia, quando eu tenho vários trabalhadores lá conversando e vendo que cada um passa pelo mesmo problema que os outros, sim, aquela insatisfação começa a se transformar em revolta. Sim. E aí a gente consegue canalizar isso em maneira de, beleza, estamos revoltados, o que é que a gente pode fazer? O que é que a gente tem de ferramenta? O que é que a gente pode trabalhar? Então, por isso que é tão importante essa troca entre farmacêuticos e trabalhadores, para eles enxergarem que eles não estão sós. E o momento está propício, né, André? Perfeito, assim, essa coisa da escala 6x1, né? Essa força que essa pauta teve, ela mostrou que é possível. Sim. Sim. Então, assim, eu digo isso porque, às vezes, o farmacêutico está na farmácia e ele acha que nada adianta ali compartilhar um post, mandar no grupo do amigo. E o que aconteceu mostra que é possível. Então, a pauta do piso dos farmacêuticos é uma pauta que está na mesa, tem uma relatoria favorável, né, André? Assim, tem tudo se encaminhando para isso. Então, assim, é o momento realmente do farmacêutico se unir, compartilhar, pressionar seus deputados, pressionar todo mundo para realmente se tornar uma realidade. Porque, como eu disse, o Alcolumbre já disse que não quer inchar. Talvez o governo judicialize algumas coisas. A gente viu que eles aprovaram agora o piso dos médicos. Então, assim, é preciso pressionar. Não é impossível, mas é preciso pressionar. Tem aquele ditado popular, quem não chora não mama, né? Então, se a gente não vai... É importante o trabalhador entender isso.
trabalhador, isso aí já vem, Marx, quando ele vai falando no manifesto, ele fala: o trabalhador só pode contar com a solidariedade de outro trabalhador. Sim. Ele não pode esperar nada que venha da burguesia, nada que venha do dono do meio de produção. A única pessoa que está do lado dele é o colega de trabalho dele, é outro trabalhador. E quem estava lá fazendo o debate contra a escala 6x1, que vai fazer o debate contra o piso dos farmacêuticos, são os empresários, Exatamente. São os lobistas. Ou os seus fantoches, né? Isso, e seus quando eles não estão lá, eles lobistas, colocam os fantoches dele como candidato. Por isso Claro. também é muito importante, categoria, a gente saber em quem vai votar. Sim. Não é votar no primo do meu irmão, Sim. no amigo do meu amigo. Não, a gente tem que ter consciência em quem é que a gente está votando, porque essa consciência vai também levar a gente a cobrar desse candidato. É importante a gente saber em quem é que a gente votou para deputado federal no último ano, na última eleição. Você cobrou a ele? Você está em cima? É isso que é importante. Então é importante a gente construir essa ideia que política... E a gente está falando de política, não de politicagem. A política é muito importante. A sociedade só caminha através da política. Sim. Você faz política todo dia. Você faz política na sua casa, quando você negocia com a sua esposa, dá uma saída com um amigo. Sim. Você faz política com seu filho, quando ele de repente não quer estudar e você vai lá conversar com ele. Então você... E também existe a política institucional para essa questão. Então a gente está trabalhando política quando a gente trabalha os nossos direitos e mostrando com dados, mas também com mobilização. Porque também, de novo, não adianta nada eu encher de dados e na hora H o cara olhar e dizer quantos estão reclamando. Aí eu disse, são 3. É como o próprio... E eu digo que os colegas têm essa noção quando entendem a nossa mobilização de acordo coletivo, né? Sim. Que a gente vai já pautar isso. Mas a Convenção Coletiva de Trabalho, ela é eficiente à medida que eu tenho mobilização da categoria. Sim. Muitas vezes me chegaram e perguntaram: André, você acredita que um dia a gente pode dobrar o salário do farmacêutico? Eu disse, eu acredito. Mas eu acredito a partir do momento que, em vez de ter 10, 15 farmacêuticos, eu tenho 10 mil farmacêuticos. Aí, com 10 mil farmacêuticos, a gente dobra e faz o que quiser. Sim. Porque é outro engano também da sociedade do capital que passa para o trabalhador. É dizer que quem gera emprego, quem gera riqueza é o empresário. Gente, quem gera riqueza é o trabalhador. Empresário nenhum gera riqueza se não tiver a empresa cheia de trabalhador lá fazendo. Sim. O empresário, ele explora o trabalho da mão de obra assalariada. O que o empresário tem é fruto da exploração do trabalho remunerado. Então, é o conceito da mais-valia. Então, o Marx já falava também na questão do conceito da mais-valia, quando ele dizia, o que é a mais-valia? É tudo aquilo que a burguesia expropria do trabalhador em cima do que ele produz. Então, eu produzo R$1.000 em valor, mas eu estou te pagando só 200. Então, todo aquele 800 que sobrou é a mais-valia que ficou na mão do empresariado. E isso é no dia a dia. Gente, vocês farmacêuticos, vocês sabem, principalmente quem trabalha em farmácia, quanto é que fecha o caixa da farmácia de vocês todo dia? Será que pelo caixa que vocês fazem diário, não teria condição de pagar um salário decente para vocês? De contratar mais trabalhadores para deixar de sobrecarregar como vocês estão? Será que... porque na hora de negociar... André, poxa, que pergunta boa. Né? Se você parar para pensar assim... Tenta dimensionar o seu salário com o fechamento do caixa no fim do dia. Qual o sentimento que o farmacêutico tem quando vai fechar esse caixa? Quando ele vê quanto é que o patrão vai ganhar naquele dia. Aí ele multiplica por 30. Exatamente. Só a farmácia dele. Aí ele sabe que tem um em cada esquina. E tá abrindo toda semana. É isso que eu tô dizendo. E tem um em cada esquina. Tem em todas as cidades do país. Quer dizer, então assim... Dá para pagar mais, dá para pagar melhor, dá para valorizar, dá para condições de trabalho. De sobra. É que tem realmente alguém levando e esse alguém é um empresário. Então, é realmente de se questionar qual sentimento tem o farmacêutico ao ver no final do dia um caixa de, sei lá, nem vou chutar, eu não faço nem ideia, 200 mil, 300 mil. E aí é importante, é você transformar essa constatação e essa revolta que vai gerar em algo produtivo. Claro. Através da mobilização, através de se juntar com outros colegas e dizer, a gente não quer trabalhar por menos que isso.
E aí eu lhe digo, gente, tem um monte de gente querendo a sua vaga. Se todo mundo parar, Sim. eles não têm quem contratar. Então é importante isso. Inclusive a gente fala até para os colegas que às vezes estão desempregados, que dizem, eu estou desempregado no momento. Sim, mas participe do movimento, porque uma hora você vai ser empregado. Claro. E aí você vai estar com um salário decente. Tem uma rotatividade enorme, né, André? Que aí é Nossa outra questão que a tem. gente precisa falar também, que é o impacto dessa aprovação do piso também para diminuir o número excessivo de vínculos, né? Melhorar a saúde mental dos profissionais, mais valorização, melhor remuneração. É que as pessoas, às vezes, elas ficam muito centradas no valor, né? Então, fica assim, porque o piso vai ser, sei lá, 6.500 e isso vai estourar, mas você está focado nesse número. A responsabilidade que o farmacêutico veio agregando ao longo dos anos não é compatível com o salário. O farmacêutico, né, André? O farmacêutico de 15 anos atrás, nem vou tão longe, há 10 anos atrás era um farmacêutico. Hoje é outro. Com certeza. Com mais atribuições, muito com mais responsabilidade. Muito mais ganhando riscos. a mesma coisa. E a gente passou por uma pandemia. Poxa! E o que é que a gente ganhou com a pandemia? Mais serviço. Mais serviço. E não acompanha. E o salário não acompanha, né? Então, assim, existe uma disparidade muito grande nesse processo, né? De avanço, por um lado, porque não deixa de ser uma perspectiva de que o farmacêutico foi realmente se tornando uma profissão, uma figura fundamental dentro da cadeia de saúde, né, André? Sim. A gente sabe. Sim. Você sabe, quem está na farmácia sabe que muitas vezes faz importantes orientações para as pessoas que não têm, inclusive, condições de ter um acesso. Não, e eu acho interessante que são coisas pequenas que a gente pode pensar que é pequeno, mas que mostra realmente a transformação. Quem tem um pouquinho mais de idade, aí eu me incluo aí, pensar em uns 20, 25 anos atrás, quando tinha qualquer propaganda de medicamento na televisão, era sempre procure seu médico. Sim. Hoje é procure o médico ou o farmacêutico. Sim. Hoje, você encontra muito comum. A pessoa entra e diz, eu quero falar com o farmacêutico. Eu faço isso. Ele já não procura, ele já não acha que o balconista é o farmacêutico. Sim. Ele entende o profissional lá do balcão, né, o balconista, mas ele sabe que tem um profissional lá que se especializou naquilo e ele procura o farmacêutico. Entendeu? Fora toda a questão de exames que tem sido cada vez maior, né, o número mais frequente. Então, assim, é outra profissão. A população valoriza. Sim. Agora, valorização sem ter uma remuneração decente, condições de trabalho decente, porque também é outra coisa que é importante. São dois pontos que tu falou que eu queria ressaltar. Primeiro, a questão da pessoa dizer, eu não tenho força, eu não vou fazer. Gente, uma coisa que é sempre dito para todos os colegas, né, por parte dessa direção, é que, gente, entrar numa luta, participar de uma luta, não é certeza de vitória. Então, assim, a gente sempre começa essa discussão em qualquer assembleia da gente, diz, gente, a gente vai brigar por isso. Se a gente vai conseguir, não tem como saber. É a mobilização que vai dizer. Sim. Mas não fazer nada, a gente já perdeu. Se a gente não se movimentar, a gente vai perder condição de trabalho, a gente vai diminuir salário, a gente vai diminuir direito. Então, assim, o mínimo que a gente tem que fazer, o mínimo, é lutar para manter. A vitória vem com o esforço e a mobilização. Então, a vitória também é proporcional à mobilização. Quanto mais gente, mais vitórias. Mas não entrar numa luta, então, eu deixo um recado para você, colega, que às vezes diz assim, já lutei demais, ou então, o meu colega vai, não sei o que, não tem resultado. Você fazendo esse tipo de atitude, você só está levando a cada vez mais desvalorização da sua profissão. E aí, será que vai valer a pena daqui a 10 anos você continuar como farmacêutico? É isso que eu ia dizer, a não ser que o seu plano seja mudar de carreira. Virar Uber, né? Como que é o que está todo mundo virando. Se você fez uma faculdade para ser farmacêutico e você pretende fazer isso até ficar velhinho, o certo é você começar agora. É fazer uma previdência, digamos assim, né? E é o que eu falo. Eu já lutei tanto, sim, mas enquanto você trabalhar, depender desse trabalho para viver, para sobreviver... Você precisa lutar. Você vai precisar lutar. É cansativo? Mas não lutar
perder. Então, é isso que a gente traz também, essa injeção de ânimo para a categoria. Sim, Entendeu? sim. Que a gente não pode desistir. Não deu um movimento legal essa vez? Vamos tentar de novo, vamos mobilizar, vamos mexer. Porque, de novo, não fazer é aceitar a derrota, é não avançar em nada. Sim. Entendeu? Então, tem que ter esse ponto. E outro ponto que eu queria ressaltar perdão até o termo, é a ignorância do nosso empresariado. O empresário, gente, a gente tem essa mística de achar que é o grande, o cara é o super inteligente, o cara constrói. Gente, se vocês forem olharem, os grandes empresários, normalmente eles não construíram nada. Ou eles herdaram, Sim. e aí vem de família, ou então tem uma história mal contada no meio do caminho. São raríssimas exceções do self-made man, né? Daquele cara que se fez. E muitas vezes o cara que se fez, ele pegou uma oportunidade, ele estava no canto certo na hora certa, ele não tinha nada do outro mundo. Mas aí o capitalismo vende essa ilusão que todo mundo pode ser. A gente faz um questionamento bem burro, que diz assim, você não precisa lutar por direito, o trabalhador não... O Estado não tem que trabalhar por dar direito ao trabalhador e tudo. Cada um pode ser dono da sua própria empresa. Beleza, e se todo mundo resolver ser dono da empresa, quem vai ser empregado de quem? Sim. Então, se vai ter empregado, vai ter que ter direito. Sim. Então, são algumas discussões que a gente passa batido, e é outro ponto que eu chamo a categoria, que tá... Eu sei, gente, vocês estão atochados de trabalho, trabalhando o dia todo. É complicado, mas se a gente não tem uma visão política, a nossa realidade não vai mudar. É cada dia ficar pior. Então, assim, a gente tem que estar se informando, a gente tem que estar participando, a gente tem que arranjar um tempo, a gente tem que fazer esse esforço para que no futuro a gente tenha a possibilidade de ter um descanso. Sim, e se cada um for para uma, e aí o colega for para outra, e se todo mundo se organizar, é possível que o movimento seja estruturado a ponto de avançar essa carreira, né? Então, assim, é claro, como você falou, André, é muita sobrecarga, é muito estressante, é muita pressão, é muito assédio moral, né, que acontece nesses ambientes. A gente sabe disso, o sindicato recebe denúncias quase cotidianamente, né? Então, assim, mas não adianta também as pessoas irem só para a rede social reclamar. Porque, assim, Ju, não faz sentido. Ou você toca para frente, é difícil, ou você toca a sua vida para frente e escolhe isso, escolhe vestir, né? Honrar essa faculdade que você fez e disse, é disso que eu vou viver, é disso que eu vou sustentar meus filhos e tocar a vida para frente. É necessário que para isso exista um mínimo de envolvimento, que as pessoas às vezes tem que ir em toda reunião do sindicato. Não. Mas tem que ir em alguma. O problema é isso, que o pessoal não vai em nenhuma. Não tem que ir em todas. Gente, é cansativa a vida. Não o que o sindicato fala quando conclama a categoria a participar, não é para você sair da sua farmácia todo dia, pegar um ônibus e ir lá para dentro do sindicato, não. É você... E tem um detalhe importante. Não encare ir para uma assembleia como algo obrigatório. Entenda que é seu interesse. Claro. Então, você não tem que se sentir obrigado a ir em uma assembleia. Você tem que entender o seguinte: a minha presença na assembleia pode fazer meu salário aumentar. Pode aumentar, fazer um movimento que eu tenha uma condição de trabalho melhor. Gente, a licença maternidade de 6 meses surgiu de um movimento desse. E a gente botou só 300 farmacêuticos. A gente hoje tem mais de 10 mil. Então, se com 300 a gente conseguiu 2 meses a mais de licença, o que a gente é capaz de colocar pelo menos 1.000 na rua? O que a gente é capaz? Então, é importante que cada um entenda isso. Eu disse, eu não sou obrigado aí, não é querer estar lá. Por quê? Porque eu estando lá, eu estou fazendo o meu dinheiro ser valorizado, a minha condição de trabalho, eu estou tirando um peso das minhas costas no futuro. Eu só vou conseguir através de mobilização, porque se for depender do patronal, não vem. E, André, tem uma questão que as pessoas também podem pensar assim, mas eu vou fazer essa luta para a próxima geração. Não. Tem muita conquista que você já pode estar gozando agora. Sim. Como a licença maternidade, né? Essa ampliação, um aumento decente já impacta você. Já impacta nas contas do lar.
Claro, as pessoas sabem disso. Pois é. Então, assim, realmente é participar, né? E já que a gente está falando das assembleias, vamos agora sair do piso e vamos para as nossas convenções? Sim. Bom, enquanto o piso não é aprovado, as convenções continuam sendo fundamentais. E a gente fala muito sobre isso, mas vamos lá, vamos explicar rapidinho, vamos fazer sucinto para quem não entendeu ainda esse processo de negociação. André, como é que funciona um processo de convenção coletiva todo ano no sindicato? Pronto. É importante vocês saberem que todo ano a gente negocia uma convenção coletiva de trabalho com o sindicato patronal da categoria. Então, assim, eu não tenho só uma CCT, né, que é a sigla, né? A gente não tem só uma CCT no estado. A gente tem uma CCT para cada patronal que a gente negocia. Então, hoje, no estado do Ceará, a gente tem 3 CCTs. Uma com comércio varejista de medicamentos, uma com hospitais e entidades e laboratórios particulares e outra com entidades filantrópicas. Então, são esses patrões que negociam com a gente. O que já é, só um parêntese, o que já é complexo, essa diferença por segmento, né? Por isso Sim. o piso é importante, né? Pois é, também tem isso. Mas só um parêntese. Porque dentro do próprio estado, a gente vai ter uma variação de Farmacêutico salário e ganhando condições. melhor do que E o outro. condições. E isso... A questão da licença maternidade é só para o comércio varejista. Os outros 2 não tem, entendeu? E aí se você for pensar, realmente é preciso estruturar essa carreira, porque... Né? Não é justo a mesma formação, na mesma faculdade, né? Sim, e você acabar... E você... Não, e o que eu falo muito para a categoria da importância disso é porque, às vezes, você tem uma afinidade ou uma vocação para trabalhar em uma determinada área e você se vê obrigado, às vezes, a ir para outra porque paga melhor. Perfeito. Então, assim, a gente conseguindo essa unificação é uma possibilidade de você ter uma liberdade maior de escolha também da área de atuação. Sim. Entendeu? Mas continua, o processo Pois Mas o processo é bastante semelhante em termos de elaboração, né? A gente faz uma assembleia com a categoria, meses antes da data base, que é a data de negociação, e a gente discute com a categoria, baseando-se na CCT do ano anterior, o que é que a gente vai avançar no próximo ano. Então, qual seria a proposta que a categoria quer para levar de proposta de CCT do ano que vem. Essa proposta é elaborada e encaminhada para o patronal. O patronal ele faz análise daquilo e faz uma contraproposta. Sim. E aí, quando a gente recebe contraproposta, a gente chama a assembleia, discute com a assembleia. Se tiver de acordo, a gente fecha. Se tiver contra, a gente retorna com uma nova contraproposta. E aí, quantas idas e voltas? Depende da categoria. Sim. Depende de quanto tempo a pessoa está disposta a brigar e de qual o grupo que está. Então, quando eu faço uma reunião que dá 2 farmacêuticos, eu não tenho condição de levar uma negociação muito mais longe. A partir do momento que eu faço uma primeira assembleia com 2, mas na próxima já dá 10, depois dá 20, dá 50, a gente está sentindo que está tendo mobilização. Então a gente vai endurecendo a luta, vai sendo mais, exigindo mais. Mas a partir do momento que a categoria não adere ao movimento, a gente se enfraquece. O patronal fica... Eles sabem, né? Eles sabem. Só tinha 2 pessoas, não tem o quê. Então, não tem fortalecimento na mesa de negociação quando você chega com uma proposta que foi feita por 2 farmacêuticos, entendeu? É essa a lógica. Mas também tem que lembrar o seguinte, a Assembleia é soberana. Perfeito. Se eu tiver um farmacêutico, ele vai decidir a vida de todos os outros farmacêuticos. De 10 mil. Aquele farmacêutico vai decidir a vida dos 10 mil. Se aceita ou não aceita. Então, é por isso que é tão importante a categoria participar também, porque é muito fácil depois o pessoal ir para a rede social e dizer, eu não estou satisfeito. Sim. Eu acho que não devia ter feito isso. Eu não sei o quê. Aí a gente pergunta ao colega, você participou de alguma discussão? Não foi para nenhuma assembleia. Isso aí fica fácil. Fica fácil dizer que não concorda, fica fácil dizer que não está satisfeito. Mas a gente trabalha em cima disso. E outro, diretoria não decide. Inclusive, uma das coisas que eu, como presidente, eu me abstenho de votar. Eu faço a condução da Assembleia, mas quem decide é a Assembleia presente. Então, eles que decidem se prossegue, se aceita, se faz uma outra proposta, mas aí essa discussão é feita em cima
dos trabalhadores. Então, hoje, como é que está a situação de 2026? Nossa primeira convenção é database 1º de janeiro, ou seja, já era para em janeiro ter tido aumento, que é o do comércio varejista. Perfeito. A proposta foi encaminhada em outubro do ano passado. Só que qual é a tática do patronal? Normalmente, é fazer de conta que não recebeu a proposta, fica cozinhando a gente por 1 mês, 2, 3 meses, para pegar, para olhar a proposta na primeira vez lá para março, abril. Por isso que normalmente se estica. Por quê? Porque Entendi. o próprio patronal, ele não dá retorno à demanda. O sindicato faz a parte dele, encaminha cedo. Perfeito. Com 2, 3 meses de antecedência. O Perfeito. patronal é que segura. E aí, eles fazem... Normalmente, eles vêm com uma proposta muito ruim, pífia mesmo, entendeu? E aí, a gente tem que levar para a categoria, daquela nossa proposta inicial, o que é que a gente pode filtrar. Normalmente, a gente recebe um indicativo numa primeira reunião do patronal do que eles podem avançar e do que eles não podem. E aí, a gente vai construindo a nossa proposta em cima de como está mobilizado e o que eles estão oferecendo. Então, hoje, o que é que tem a realidade hoje? A nossa proposta que foi feita em outubro do ano passado, para ser aplicada no dia 1º de janeiro de 2026, ela foi passada por uma última assembleia, onde teve uma alteração da proposta, né? Encaminhado para o patronal, e a gente está aguardando o retorno deles para ser homologado. Aparentemente, já foi fechado a proposta, só que o patronal precisa da formalidade da assembleia Perfeito. deles para poder fazer o fechamento. O que é que a gente está querendo brigar nesse momento? É que eles dêem esse retorno até antes do dia 20, para que a gente possa homologar e ainda esse mês seja aplicado o aumento para a categoria. E aí com direito a retroativo do 1º de janeiro Sim. e tudo. Mas assim, a gente quer aplicar ainda esse mês. Vai acontecer? Não sei. A ideia é que causa, né? Eles deram para o sindicato a data do dia 17, que eles vão ter a resposta. A nossa advogada já está fazendo todo o trâmite legal na plataforma do judicial para quando eles derem o ok, a gente fazer a transmissão e tentar homologar nesses 3 dias que faltam, para até o dia 20 a gente conseguir e o farmacêutico do comércio receba o seu salário. Quais são as outras 2 CCTs? A gente tem a do Sindef, que é as filantrópicas, que a gente acabou recentemente, há uns 15 dias atrás, eu acho, mais ou menos, a gente fez uma assembleia e fez a proposta e foi encaminhada. Então, a gente está aguardando o retorno do patronal da proposta que foi encaminhada. E a proposta do Sindicec, que foi feita já há uns 2 meses atrás, a gente teve uma primeira reunião em que não foi muito positivo, mas eles ficaram de dar um retorno de uma proposta que a gente pediu, o que é que eles poderiam trabalhar nela. Por isso que a gente ainda não chamou uma assembleia, mas a gente deve chamar nos próximos 15 dias, com ou sem a resposta dessa proposta, para poder discutir com a categoria e ver o que é que realmente a categoria quer fazer. Entendeu? Se a gente vai para a luta, vai movimentar, vai mobilizar e tudo. É muito importante que a categoria esteja ciente disso. A gente vai precisar do apoio de vocês. Porque o Sindicec e o Sindef, eles têm um detalhe que é bem complicado. Que é o que a gente às vezes bate muito com o pessoal do varejo, do comércio, que a gente fala assim, gente, vocês só têm de referência vocês. Então vocês podem fazer o que quiserem na convenção de vocês, que vocês só estão usando, eles vão usar de balizador vocês mesmos. Sim. Agora, quando a gente pega o Sindicec ou um Sindef, eles usam o tempo todo de balizador as outras categorias. Então a gente às vezes quer lutar para um aumento real. Aí ele vem e diz, mas todas as categorias fecharam inflação. Então a gente não pode fazer isso porque as outras vão reclamar e tal, não sei o quê. Então ainda tem todo esse detalhe. A gente pode avançar? Pode. É mobilização. Se a gente se mobilizar, a gente avança em qualquer coisa. Mas aí vai depender. Então assim, fica já também pré-avisado que nos prazos dos próximos 15, 20 dias a gente deve estar chamando uma assembleia com o pessoal do Sindicec para trazer a contraproposta do Sindicec, né, do patronal. A gente está aguardando que eles deem um retorno dessa proposta que eles disseram que queriam discutir e ver se de repente dá para encaixar. Caso eles não tenham nenhuma proposta, a gente vai fazer e decidir o que é que a gente vai fazer. E o Sindef está nessa situação. Fora isso, André, tem alguma outra coisa? Temos. Nós temos 2 acordos coletivos também. Qual é a diferença da convenção e do acordo? É que a convenção ela abrange a categoria naquele setor. Então, comércio varejista, hospitais e clínicas particulares e tal. O acordo coletivo é fechado com empresas. Então, Individualmente. com empresas.
Então, hoje a gente tem 2 acordos coletivos, que é fechado com a Unimed, que a gente vai dar o start agora, né? Inclusive, a gente recebeu, estava aguardando a demanda da categoria, e a gente vai abrir a assembleia também para eles, para elaborar a proposta desse ano, e o Apvida, que também é um acordo para os farmacêuticos da Apvida. Então, hoje, a gente trabalha nessas cinco documentos. Temos possibilidade de mais? Temos. A gente pretende, esse ano, tentar começar a abrir uma convenção coletiva com a parte de atacadista de medicamentos. Então, a gente conseguiu o contato do patronal, né? A gente vai tentar fechar com a categoria uma assembleia para a gente discutir, porque hoje o atacadista de medicamentos, ele utiliza a convenção do comércio. Mas algumas empresas dizem, eu utilizo, mas eu não sou obrigado. Então, algumas cláusulas eles não querem cumprir, porque não tem uma cláusula, não tem uma CCT com eles. Então, a gente quer resolver esse problema. E um que já nos procurou, a gente já tentou fazer a assembleia 2, 3 vezes e nunca teve efeito, né? Nunca apareceu farmacêuticos para fazer essa discussão, que é a indústria de medicamentos. Talvez porque seja o melhor salário da categoria aqui na região, mas assim, é um grupo que perguntou, a gente marcou uma assembleia, mas não compareceu ninguém. Então, se a categoria não está interessada, não tem por que a gente mexer. Sim. A gente está disponível, mas precisa da demanda da categoria. Ela diz, nós queremos fechar, nós temos interesse. E aí a gente faz uma assembleia e vai fazer essa discussão. Entendi, André. Maravilha, né? Tem muita coisa encaminhada, né? O sindicato está encaminhando bastante essas CCTs, chamando a assembleia, chamando a categoria para participar. Para a gente começar a encaminhar nosso programa hoje, a gente vai finalizar falando sobre o fim da escala 6x1, que eu acho que é um tema valiosíssimo que a gente precisa abordar. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual o impacto que você percebe que vai ser mais evidente, que vai ser mais claro quando o dia que o Senado Federal decidir realmente bater o martelo e encerrar de uma vez por todas essa escala adoecedora, né? Para o farmacêutico. Não só para o farmacêutico, para o trabalhador, mas especialmente o farmacêutico que realmente trabalha nessa escala 6x1, o impacto vai ser, finalmente vai ter vida. Porque, gente, a gente até tem que refazer um estudo. Há uns 8 anos atrás, a gente tinha uma parceria, a Federação Nacional, voltamos a ter, com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. A gente tinha uma parceria e ela fez um estudo que dizia que o farmacêutico da área da saúde era o profissional com o maior número de solteiros ou separados. Olha. Por quê? Porque o farmacêutico, na média, trabalha 8 a 12 horas por dia, de segunda a sábado, quando não tem 2 empregos. Então, assim, como é que você espera manter uma família, manter uma esposa, manter filhos com uma escala tão brutal? Lembrando que no dia que você tem de folga, você tem um único dia para descansar, ter lazer e resolver seus problemas. Detalhe, e aí de volta para a nossa questão anterior da insensibilidade patronal. A gente conseguiu recentemente uma pacificação no STF dizendo que a mulher, por ter uma dupla, tripla, quádrupla jornada, ela teria por direito gozar da sua folga aos domingos a cada um trabalhado. Gente, gozar a folga, não é ter direito a uma folga a mais, não. É simplesmente a folga da semana, ele ajeitar na escala para que seja gozada um domingo sim, um domingo não. Sim. Domingo sim, domingo não. O patronal se nega a fazer isso. Inclusive, a gente teve que negociar ano passado, e está sendo negociado esse ano novamente, a abertura dessa cláusula, porque senão eles não fecham a negociação. É absurdo, né? É um absurdo, mas desumano, infelizmente, né? Desumano. Eles dizem, desumano. ou vocês aceitam, ou a gente não dá aumento. Ou a gente não negocia as condições de trabalho desumano. de vocês. E aí é o que eu digo, a gente só tem condição de brigar na hora que a gente encher o centro de Fortaleza novamente.
na hora que a gente paralisar as avenidas de Fortaleza. É por isso que a gente faz tanto essa chamada para categorias. Gente, participem, se mobilizem, porque a gente só consegue impedir esses avanços na hora que a gente está lá. Então não adianta nada você dizer, o sindicato aceitou. Gente, era isso ou não ter aumento salarial. E aí o que é que vocês decidiam? Então a gente queria ir para a luta. Então apareçam na Assembleia. Vão lá para o movimento. Se mostrem presentes. Agora, simplesmente só reclamar na internet não tem efeito. E aí você afeta toda uma coisa. Porque, gente, não se esqueçam também. Foi uma coisa que a gente não falou. Com a perda da ultratividade, que aconteceu alguns anos atrás, graças ao nosso queridíssimo ministro Mauro Mendes, né? Com a perda da ultratividade, a Convenção Coletiva de Trabalho só dura 1 ano. Virou o ano, tudo que foi conquistado foi perdido. Ou seja, se eu não negocio o ano seguinte, todas as conquistas que a gente teve podem ser jogadas no lixo. E aí, a gente vai fazer esse sacrifício? Por isso que a gente acabou tendo que negociar para poder manter uma convenção. É o que a gente fala principalmente para as mulheres, que é a maior parte do nosso grupo. Vocês têm esse direito, mas para esse direito ser feito valer, é importante que você esteja no movimento, esteja na luta, exigindo e participando do movimento para dizer para o patrão, a gente não abre mão desse direito. A gente quer o nosso aumento salarial, mas a gente não abre mão de ter a nossa folga. Mas isso só vem com mobilização. Então eu faço essa chamada de novo para vocês. Mas voltando. Agora me perdi rapidinho. Sobre a escala, né? Sim. 6 por 1. Então, assim, a gente tem uma categoria que não tem tempo de ter vida social. Sim. Então, com esse dia a mais, é um dia que você realmente pode se dedicar aos seus entes. Que você pode descansar também. Porque, gente, o direito ao ócio é algo essencial. Sim. A gente precisa de descanso para poder, inclusive, amadurecer informação na cabeça da gente. É biologicamente comprovado que você aprende na hora do descanso. Você aprende, estuda, mas o negócio fixa na hora que você descansa, que você vai e dorme. Sim. É a hora que aquela informação fixa. Sim. Então, se eu não tenho esse direito a descanso, como é que eu vou viver? Como é que eu vou me relacionar com outras pessoas? Por isso que a gente vê, e aí volta para uma coisa que a gente já tinha falado da burrice do nosso empresariado. Porque eles ficam tanto na ganância, que eu chamo eles de cabeça de planilha, porque eles só olham o número, e eles não entendem que aquele númerozinho de vai diminuir aquilo, ele não consegue entender que naquela planilha tem uma coisa que não está colocado lá, que é, por exemplo, quantidade de afastamento por burnout, afastamento por outros tipos de doença mentais. Sim. Entendeu? Que ele não bota na planilha dele. Talvez, eu digo talvez só para não dizer que eu tenho certeza, se você tem uma escala de trabalho mais humana, você tem menos adoecimento. Tem vários estudos, né, André? Exato. E ao redor do mundo. E com menos adoecimento, eu tenho uma produção mais efetiva. Então, chega a ser uma cegueira desse empresariado de ver só o número que está entrando no caixa. Sem entender todo o impacto. Outra coisa, quando o empresário pega e diz assim, eu não quero dar um aumento, não posso dar um aumento. Aí depois reclama que diminuiu o número de vendas. É lógico, se o teu funcionário, e eu digo isso pensando no nível geral, se o trabalhador recebe menos, ele gasta menos. É uma ilusão achar que hoje em dia um trabalhador tem dinheiro para investir. Tem dinheiro para poupar? Não, hoje o trabalhador, o dinheiro que entra, ele gasta. Sim. E movimenta a economia. Então, se eu aumento a carga salarial que eu tenho, eu, consequentemente, aumento o movimento da economia, as empresas vão faturar mais. Mas aí, de novo, a cegueira. Eles só enxergam aquele número de eu estou gastando com um salário maior. Ele não está entendendo que esse dinheiro todinho volta para a economia. Sim. Todinho volta. Volta para dentro da farmácia dele. Volta para dentro da farmácia. Principalmente que hoje em dia a farmácia não é só mais um estabelecimento de vender medicamento, né, André? Hoje em dia vende tudo. Então, realmente, as pessoas acabam fazendo uma boa cesta nas farmácias, né? E o que eu queria deixar importante. E eles estão com essa estratégia mesmo, né? De faturar em outros tipos de produtos. Sim. Com outras cestas, aumentando o ticket médio dessas compras, buscando aumentar. Então, assim, as estratégias para lucrar, eles têm, né? Mas a estratégia para valorizar quem faz esse dinheiro correr feito água dentro das farmácias, que é o farmacêutico, que é o
profissional capacitado realmente, eles não Pois é. têm essa visão, né? E nessa história da 6x1, gente, também é outra coisa importantíssima que ela citou aqui, o Davi Alcolumbre. Ele está sinalizando claramente que ele não quer pautar a escala. Não quer pautar escala, não quer pautar piso. Então, importante sair, inclusive, com a hashtag Alcolumbre inimigo do povo. Sim. Inimigo do trabalhador. Se a gente chama essa hashtag e bota no Brasil inteiro, esse homem volta atrás. A gente fez isso no Congresso Inimigo do Povo. Agora vamos nomear, é Alcolumbre. Esse, perdão do termo, né? Eu não vou não dizer para depois não tomar um processo, que eles são sabidos para isso. Para processar eles são bem rapidinho. Mas para cuidar da vida do trabalhador. Agora pergunta outra coisa. Beleza, não tem dinheiro para aumentar um salário do farmacêutico. Não tem dinheiro para poder dar um descanso a mais. Mas para dar isenção para a igreja, eles estão querendo dar. Para compra de jatinho, para compra de imóvel. Como é que é? 2 pesos, 2 medidas? O trabalhador tem que morrer de se acabar para a gente sustentar um monte de marajá da fé. Porque, gente, respeito qualquer fé. Mas a gente também tem que ter o senso crítico. Até onde é fé, até onde você tem um aproveitador da fé alheia. É inadmissível a gente ter líder religioso com tanta riqueza. A pregação é muito engraçado. Hoje a gente tem uma história da teologia da prosperidade. Biblicamente isso não existe. Até pode ter em algum, vamos dizer, biblicamente não, mas a nível de evangelho, isso não existe. Então a pessoa se diz evangélico, se diz cristão, mas ele lê tudo menos a parte de Cristo. Que é justamente que ele fala da questão da igualdade, da desigualdade social, de cuidar dos pequeninos, de cuidar do pobre, de cuidar do oprimido, e isso não importa. E aí a pessoa se diz cristão. Não, se diga judeu logo. Diga que é judeu, que você acredita em toda a parte da Bíblia, menos a parte de Cristo. Menos na parte do evangelho. Então você não é evangélico, você é judeu. Então mude de religião e vire judeu e pronto. Seja coerente com a sua profissão de fé. Agora, se eu me digo cristão e eu vou dizer que é correto, é aprovável ter esses esbanjamentos de dinheiro, eu não estou dizendo que o pessoal tem que ser franciscano, tem que passar fome, não. Mas, gente, é inadmissível você ver líder religioso com jatinho enquanto tem membro da igreja dele passando fome para dar dízimo. Deixando de comprar algo para melhorar a vida de um filho, de dar uma melhoria na sua própria subsistência, para dar dízimo, enquanto o cara tá andando de Balenciaga, de Gucci, entendeu? Então é preciso ter um senso crítico. Sim. Então é importante que a gente, nesse momento, a gente fuja um pouquinho do assunto, mas é para entender que a gente tem que estar em cima desse pessoal. Se depender deles... tem até uma pessoa faz um comentário que diz assim, ó, direito de trabalhador, piscou, perdeu. Sim. Se a gente não está de olho aberto o tempo todo, exigindo e vigiando os nossos direitos, na piscadela eles dão um jeito de tirar. Tá aí, a gente conseguiu aprovar 6x1, foi pro Senado. O Senado vem com a proposta de 7x0. É. Então, uma coisa que a gente queria reduzir, eles estão piorando. É. Então, se a gente não der uma pressão em cima desse povo, o que era para ser 5x2, que era o ideal, não é nem o ideal é 4x3, mas uma redução que a gente está pensando 5x2, a gente vai aumentar para 7x0. É, tem que ficar de olho, né? Eles são muito espertos. E não é de vez em quando não. Gente, vamos todo dia encher o saco desse senador. Não só dele, mas dos outros que estão lá apoiando. Porque, gente, não é só o Davi Alcolumbre, ele está encabeçando. Porque ele é o presidente do Senado. Mas tem uma série de outros deputados aí, inclusive deputado do Ceará, né? Vamos dar o nome aos bois, né? Doutor Girão. Senadores. Senador Girão. Qual é a sua posição? É a favor? É contra? Vamos se posicionar, né? Porque o partido dele é totalmente contra. Ele vai ser também? Vamos cobrar dos nossos senadores, entendeu? Que um posicionamento em favor do trabalhador. Então, é importante que a gente saia... Cid Gomes também. Cid Gomes também, mas o Cid Gomes também já deu a entender que... mas vamos vigiar. Declaraçõezinhas aí também. Eu tô falando especificamente do Girão, porque o Girão é do PL, e o PL já
botou a bancada dele para votar contra. Do Novo, eu acho. Do Novo. É. Não, que também não faz muita diferença. É. O novo às vezes é muito pior. Porque o Novo tem essa ideia do... É o o novo é o velho, é aquele povo que acha que é empresário que faz o mundo acontecer. Então, ele tem que ter um cuidado maior. Mas Cid também. Inclusive, tem eleição para Senado. Vamos ficar atentos votar em eleições. quem apoia o trabalhador. Então, façam análise dos candidatos e vejam quem é que está apoiando o trabalhador, quem é que apoia a nossa pauta. O momento é agora, a gente tem que fazer um grupo de deputados e senadores que tenham uma visão clara do trabalhador. Compromisso com o trabalhador. Compromisso com o trabalhador. Não é porque ele é amigo do meu primo ou é porque ele é da minha cidade, não. A gente tem que pensar no macro. Ele é da minha cidade, mas ele é totalmente contra a pauta trabalhista. Aí pronto, ele lasca todos os trabalhadores do Brasil inteiro para trazer uma ponte para a tua cidade. Vale a pena? Sim. Então a gente tem que pensar no macro. A gente tem que pensar onde é que o impacto vai acontecer de verdade. Gente, foi ótimo. Foi. Olha... Foi meio... A gente fica às vezes meio estourado, mas é porque... É porque, na verdade, o nosso programa hoje ficou de conjuntura. Então, eram muitos temas dentro de um tema só, que, na verdade, é o trabalhador na centralidade dos assuntos. E aí, realmente, a gente encadeou, mas foi interessante porque a gente deu um panorama um pouco sobre tudo. Sim. E foi muito interessante. Então, bom agradecer mais uma vez a audiência, saber se o André tem algum livro, algum filme, alguma coisa interessante para indicar. Faz tempo que eu não venho, eu vou repetir uma indicação que eu já fiz. Vai gente, lá. Manifesto Comunista. Leiam. Pronto. Leiam, é a Bíblia do trabalhador. A gente às vezes tem um preconceito quando fala, comunismo, não sei o quê. Primeiro, quem fala mal do comunismo, a maioria das vezes não sabe nem o que é comunismo. Vamos estudar. Então vamos estudar. E outro, Manifesto é um livro curto, rápido, leitura fácil, e aí ele traz uma conscientização de classe. Ele não está falando de... Não chega nem a falar de capitalismo, né, essas coisas não. Isso aí o Marx vai discutir quando for falar do capital e outras coisas. Mas ele fala de uma coisa importantíssima, que é justamente a conscientização de classe. É do trabalhador entender que ele não é classe média, ele é proletariado, ele depende do trabalho dele. Então, se eu dependo do trabalho, eu só posso contar com outro trabalhador. Perfeito. O empresário, gente, eu sempre deixo bem claro isso, não na negociação, eu não vejo o empresário, o dono de farmácia, ele não é inimigo meu. Ele simplesmente tem consciência de classe. Ele sabe que ele é empresário e ele sabe que ele explora a mão de obra. Então, ele trabalha para continuar explorando. Agora, a gente, como trabalhador, tem que entender que a gente é explorado e brigar para não ser explorado e não defender que seja explorado. Então é importante, o manifesto ele é importante porque ele traz isso. Ele tem uma frase que eu acho perfeito, que é que ele diz, trabalhadores do mundo inteiro univos. A única coisa que você tem a temer é perder os seus grilhões. Então a única coisa que o trabalhador tem a perder quando se organiza é deixar de ser escravo. Então é uma coisa de ganha-ganha. Se a gente entra na luta como trabalhador, entende o papel e vai para a luta, a gente está simplesmente se libertando da escravidão que a gente vive. Então eu quero deixar de recomendação. Procurem, leitura curta, rápida, fácil. Tem na internet aí à vontade. Tem na internet, pode fácil. botar... E vai quebrar um monte de preconceito que a gente às vezes tem, que foi alimentado por anos e anos de mídia. Sim. Falando mal. Mídia hegemônica falando mal, né? Só fazer um xixi aqui rápido para explicar o quão a mídia atua na mente da população. Inclusive a categoria é importante saber isso. Quem já... Hoje foi uma febre agora, né? Tá acabando, mas foi uma febre de super-herói, né? Um monte de filme de super-herói. Todo ano, 2, 3 filmes de super-herói. Quem leu super-herói, eu li mesmo quando era criança, li muito. E aí a gente foi acostumado com a Liga da Justiça, Sociedade da Virtude e não sei o quê. Aí quando você vai ver, Sindicato do Mal. Uhum. Gente, não é à toa. Quando ele bota Sindicato do Crime, Sindicato do Mal, Sindicato dos Vilões, é porque... ele quer já incutir da criancinha. Fazer já associação, né, que é uma coisa ruim, né? É isso mesmo. Mas por quê? Porque na hora que eu entendo que o sindicato ele é essencial para uma transformação e que o sindicato não é um grupo, não é uma diretoria, o sindicato é cada um de vocês, porque também tem isso. Quando eu faço a Liga da Justiça e tudo, 4, 5 pessoas que estão lá fazendo aquele papel. No Sindicato do Crime são 4, 5 criminosos. Não, gente, sindicato é cada um de vocês. Sindicato sou eu, é você, é qualquer um trabalhador que está lá brigando. A gente tem representações sindicais, mas o sindicato, diferente de outra
por exemplo, do conselho, que ele é eletivo, ele é uma autarquia, o sindicato, ele é um grupo de trabalhadores. Ele tem uma representação, mas o sindicato, ele é o trabalhador. Então, tanto que sindicato só tem força à medida que tem trabalhador. Por isso que a gente chama tanto. Por quê? Porque eu não sou nada sem a minha categoria. Diretor nenhum é nada sem a categoria junto. Então, é importante essa dica, essa conscientização para Maravilha. Gente, obrigada pela presença de vocês. Obrigada, André, mais uma vez, Eu presidente do Sindicato Farmacêutico do Ceará, uma figura importante, um expoente da militância farmacêutica no Brasil, especial aqui no Ceará, uma referência. Muito obrigada pela presença. Bom, agradecer a todo mundo que está aqui, que assistiu, né, que faz a audiência desse programa. Enfim, continue acompanhando aqui. A gente está agora entrando num período de férias, né? As meninas saíram de férias e a gente está num especial aí de férias, né? Vai ser agora bem focado na parte mais sindical, né? Mas as meninas voltam, mas elas calma voltam, que elas voltam, tá? Pois é, mas a gente Beijo tá nas tendo aqui duas. a Julita, a Juliana também, que é a nossa jornalista, são pessoas fantásticas. Vocês vão ver que a gente não vai deixar essa peteca cair nesse período de férias das meninas, não, tá certo? Vamos em frente. Beijão, pessoal. Obrigada. Tchau. Prática e a inovação, aqui o futuro se constrói.